Você pode estar sentindo muito e ainda assim estar longe de Deus. O que você chama de espiritualidade pode ser apenas a sua alma falando mais alto do que o seu espírito. E essa diferença vai mudar tudo o que você acredita sobre a sua vida com Deus. A grande diferença entre alma e espírito que poucos conhecem. Há uma diferença dentro de você que poucos param para enxergar. Ela está no fundo do seu ser, separando aquilo que sente daquilo que conhece a Deus. E entender isso pode mudar para sempre o modo como você vive a fé. Durante séculos, teólogos e pregadores se debruçaram sobre esta questão que hoje vamos tratar juntos. O grande Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, dizia que o homem que não conhece a si mesmo por dentro jamais conhecerá plenamente o Deus que habita nele. E ele tinha razão. A palavra de Deus não trata alma e espírito como a mesma coisa. E se você já leu Hebreus capítulo 4 e versículo 12, sabe exatamente do que estou falando. Ali está escrito que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Divisão da alma e do espírito. Isso significa que eles são separáveis, que são distintos, que cada um tem sua função, sua natureza e seu papel na vida do crente. E conhecer essa diferença não é apenas um exercício intelectual, é uma questão de vida espiritual profunda. Spurgeon pregava que a ignorância sobre a própria natureza interior é uma das maiores armadilhas do cristão. Quantas vezes confundimos uma emoção forte com a voz do Espírito Santo? Quantas vezes chamamos de experiência espiritual aquilo que é apenas um movimento da alma sensível e emocional? Essa confusão tem custado muito à igreja. Tem levado pessoas a tomarem decisões baseadas em sentimentos passageiros, achando que estavam sendo guiadas pelo Espírito. Tem feito crentes que buscam Deus com sinceridade ficarem presos na superfície, vivendo da emoção religiosa, sem nunca alcançar a profundidade do comunhão verdadeira com o Criador. E é por isso que estamos aqui hoje. Não para um debate acadêmico frio, mas para uma pregação que toque o coração, que abra os olhos, que ajude você a entender o ser que Deus formou quando criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Porque naquele sopro, algo extraordinário aconteceu. O homem tornou-se alma vivente, como está em Gênesis 2 e versículo 7. Mas há muito mais nesse versículo do que parece à primeira leitura. Há uma riqueza teológica que vamos desdobrar juntos, com reverência e com fé. Spurgeon ensinava que o pregador fiel não deve temer as profundezas da palavra. Ele deve mergulhar nelas como quem mergulha em águas vivas, sabendo que quanto mais fundo vai, mais encontra de Deus. E é com esse espírito que prosseguimos. Você que está aqui, que abriu esse vídeo, que deu seu tempo precioso para ouvir esta mensagem, saiba que não foi por acaso. Há algo dentro de você que está sedento. Não é apenas sua curiosidade intelectual. É o seu espírito chamando por clareza, por verdade, por alimento que o mundo não pode dar. E a palavra de Deus tem esse alimento. Ela tem a capacidade de distinguir o que é da alma do que é do espírito, o que é movimento humano do que é movimento divino, o que é nossa emoção do que é a ação do Espírito Santo em nós. Então fique conosco. Não se apresse. Deixe esta mensagem entrar. Deixe que ela faça em você o que somente a palavra viva é capaz de fazer. Porque ao fim desta pregação, você não vai mais olhar para a sua vida interior da mesma forma. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, este é o momento. Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações e não perca nenhuma dessas mensagens que são preparadas com oração e cuidado para edificar a sua vida espiritual. E antes de irmos para a próxima parte, deixe uma palavra no seu coração. Temos um e-book chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus, e ele está disponível no link do primeiro comentário fixado. Se você sente que a sua vida com Deus precisa de um novo fôlego, que a sua oração perdeu o fogo, que você quer mais profundidade no seu caminhar com o Senhor, esse material foi feito para você. Dê uma olhada com calma. Pode ser exatamente o que sua alma precisa neste momento. Para entender a diferença entre alma e espírito,
precisamos primeiro entender como Deus criou o ser humano. Não de forma casual, não de forma apressada, mas com um propósito claro, com uma arquitetura interior que revela a grandeza do Criador. A Escritura nos apresenta o homem como um ser tripartite. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23, o apóstolo Paulo ora desta forma: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. 3 dimensões, 3 realidades distintas. O corpo é a dimensão visível, aquela que o mundo conhece. É por meio do corpo que nos relacionamos com o mundo físico, que sentimos o calor do sol, que abraçamos quem amamos, que vivemos o tempo que nos foi dado sobre esta terra. Mas há 2 dimensões invisíveis, e é aí que a maioria das pessoas para de prestar atenção. Porque o que não se vê, muitas vezes se ignora. E ignorar o invisível, quando se trata da vida interior, é um erro que cobra um preço alto na caminhada espiritual. A alma é a sede das emoções, da vontade e da mente. É ela que sente alegria quando recebe uma boa notícia. É ela que chora diante de uma perda. É ela que delibera, que pondera, que escolhe. A palavra hebraica para alma é nefesh, e ela aparece centenas de vezes no Antigo Testamento, descrevendo essa dimensão profundamente humana do nosso ser. Quando Davi escreve no Salmo 42 e versículo 1, Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus, ele está falando de algo que todo crente verdadeiro reconhece. É um anseio que mora dentro de nós, que pulsa com intensidade, que não se satisfaz com as coisas rasas do mundo. Mas repare, mesmo sendo um anseio genuíno e belo, esse anseio está na alma. Ele é real, ele é válido, ele é parte da experiência humana de buscar a Deus. Porém, ele não é ainda o espírito operando em sua plenitude. É a alma que sente a falta. É o espírito que encontra. O espírito é a dimensão mais profunda do ser humano. É a parte de nós que foi soprada por Deus no momento da criação. É por meio do espírito que nos comunicamos com Deus, que o adoramos em espírito e em verdade, como Jesus ensinou à mulher samaritana em João capítulo 4 e versículo 24. Deus é espírito. E para que haja comunhão real entre o homem e Deus, é necessário que o espírito do homem esteja vivo, ativo, responsivo ao Espírito de Deus. É o espírito, o órgão espiritual de percepção do divino. Não os sentimentos, não a razão, não a emoção. Ainda que todas essas dimensões tenham seu valor. Quando Adão pecou no Éden, algo morreu nele naquele instante. Não foi o corpo que continuou vivo por muitos anos. Não foi a alma que continuou sentindo, desejando, escolhendo. Foi o espírito que morreu. E essa morte espiritual é a maior tragédia da queda do homem. É por isso que o novo nascimento, aquele de que Jesus falou a Nicodemos em João capítulo 3, é uma obra no espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Quando alguém entrega sua vida a Cristo, o Espírito Santo aviva o espírito morto desse homem ou dessa mulher. Não reforma a alma, não aperfeiçoa o corpo. Ele ressuscita o espírito. E é a partir daí que começa um processo que dura a vida toda. O espírito agora vivo, regenerado, começa a influenciar a alma. Começa a transformar a mente, renovar as emoções, realinhar a vontade. Paulo descreve esse processo em Romanos capítulo 12 e versículo 2, quando diz que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Mas essa transformação não é automática. Não acontece de um dia para o outro. Ela exige que o crente aprenda a distinguir o que vem do espírito do que vem da alma. Que aprenda a não confundir um sentimento forte com uma ordem divina. Que desenvolva discernimento para saber quando é Deus falando e quando é apenas o coração humano querendo uma resposta que já escolheu de antemão. Essa distinção não é fácil. Ela requer maturidade, requer tempo com a palavra de Deus, requer oração profunda, não apenas a oração que pede, mas a oração que ouve, e requer humildade para reconhecer que nem tudo que sentimos é de Deus, mesmo quando o sentimos com sinceridade. E é aqui que muitos tropeçam. Porque a alma é poderosa. Ela sente com força,
Ela convence com intensidade, ela pode criar experiências que parecem muito reais, muito espirituais, muito profundas, mas que são geradas por ela mesma, não pelo Espírito de Deus. Por isso a palavra é indispensável. É ela a única capaz de fazer essa divisão com precisão cirúrgica. É ela que ilumina o interior e mostra ao crente o que é de Deus e o que é de si mesmo. E esse é um dos maiores presentes que o Senhor nos deu. A sua palavra, viva e eficaz como um espelho que revela quem realmente somos por dentro. Agora que entendemos a natureza distinta da alma e do espírito, precisamos falar sobre algo que toca a vida prática de cada crente. Porque essa distinção não é apenas teológica, ela tem consequências reais, concretas, no modo como você ora, como você toma decisões, como você vive o seu relacionamento com Deus dia após dia. Pense na sua vida de oração. Há momentos em que você ora e sente uma emoção intensa, uma comoção profunda, lágrimas que descem sem você conseguir explicar por quê. E há outros momentos em que você ora em silêncio, quase sem palavras, e mesmo assim sente uma paz que ultrapassa todo o entendimento, como descreve Paulo em Filipenses capítulo 4 e versículo 7. Qual dessas experiências é mais espiritual? Qual delas está mais próxima de Deus? Muitos responderiam instintivamente. A primeira, a emocional, a que trouxe lágrimas. Mas isso não é necessariamente verdade. E entender por que é fundamental. A emoção na oração não é errada. Ela pode ser genuína, ela pode ser santa, ela pode ser uma resposta legítima da alma ao toque do Espírito. Mas a emoção, por si só, não é o critério para medir a profundidade espiritual de um momento. Uma pessoa pode chorar na oração movida pelo Espírito Santo, e outra pode chorar movida pela própria dor, pelo próprio cansaço, pela própria necessidade emocional. As duas experiências são válidas como expressão humana, mas apenas uma delas é necessariamente uma resposta ao movimento de Deus. E discernir a diferença entre elas é o trabalho de uma vida inteira de crescimento espiritual. O Espírito comunica com Deus de uma forma que muitas vezes não passa pelas emoções. Em Romanos capítulo 8 e versículo 26, Paulo escreve que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há uma comunicação entre o Espírito de Deus e o Espírito do crente, que vai além das palavras, além das lágrimas, além de qualquer expressão emocional que possamos formular. Essa é a oração do Espírito. Silenciosa por fora às vezes, quase invisível na superfície, mas profundíssima por dentro. É o Espírito do homem tocando o coração de Deus em uma linguagem que a alma não consegue traduzir completamente, mas que Deus entende com perfeição. E é por isso que tantos crentes maduros na fé testemunham que os momentos mais transformadores de suas vidas espirituais não foram os mais emocionantes. Foram os mais silenciosos. Foram aquelas horas de oração seca, como os místicos cristãos chamavam, em que nenhuma emoção se manifestava, mas em que algo se movia nas profundezas do espírito. Isso não significa que devemos buscar a oração sem emoção. Significa que não devemos confundir a presença da emoção com a presença de Deus, nem a ausência da emoção com a ausência de Deus. Deus está muito além das nossas variações emocionais. Ele é constante, fiel, presente, mesmo quando não o sentimos. O mesmo princípio se aplica ao discernimento espiritual nas decisões da vida. Quantas vezes já tomamos uma decisão porque sentíamos muito paz a respeito? E quantas vezes depois percebemos que aquela paz era apenas o alívio de evitar algo difícil e não necessariamente a direção de Deus? A alma pode produzir uma sensação de paz quando encontra o que deseja. Ela pode criar um sentimento de confirmação quando ouve o que quer ouvir. Ela é criativa, ela é poderosa, ela é capaz de convencer a própria pessoa de que está seguindo a Deus, quando na verdade está seguindo a si mesma. Por isso o salmista clama em Salmo 139 e versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração
é o reconhecimento honesto de que o coração humano pode se enganar, de que a alma pode errar mesmo com boa intenção. E por isso o crente precisa constantemente levar suas decisões, seus sentimentos, suas impressões espirituais ao crivo da palavra de Deus. A palavra é o árbitro. Ela não tem parcialidade. Ela não se comove pelas nossas vontades. Ela simplesmente revela a verdade e nos convida a nos alinharmos a ela. Quando você aprende a submeter a sua alma ao seu espírito e o seu espírito à orientação do Espírito Santo através da palavra, você começa a viver em um nível de estabilidade que o mundo não consegue oferecer. Você não é mais arrastado por cada vento de emoção. Você não é mais derrubado por cada tempestade de sentimento. Você se torna como aquela casa construída sobre a rocha de que Jesus falou em Mateus capítulo 7. As chuvas caem, os rios transbordam, os ventos sopram, mas a casa não cai, porque foi edificada sobre fundamento sólido, e esse fundamento sólido, na vida interior do crente, é o espírito governado pela palavra e pelo Espírito Santo, e não a alma governada pelas próprias emoções e desejos. Essa é a vida que Deus quer para você. Não uma vida sem sentimentos, não uma existência fria e religiosa, mas uma vida em que os sentimentos são bons servos do Espírito e não senhores tiranos que dominam cada passo do caminho. Há um perigo silencioso que tem crescido dentro da igreja nos últimos tempos. Um perigo que não vem de fora, não vem da perseguição, não vem do mundo hostil ao Evangelho. Ele vem de dentro. Ele nasce justamente da confusão entre alma e espírito que temos estado tratando. Esse perigo tem um nome: a espiritualidade centrada na alma. É uma forma de religiosidade que parece profunda, que se veste de linguagem espiritual, que emociona multidões, mas que no fundo está alimentando a alma humana e deixando o espírito faminto. Você já esteve em um culto ou conferência em que tudo era muito intenso. A música subia, as emoções transbordavam, as pessoas choravam, gritavam, sentiam uma energia poderosa no ambiente, e ao sair você se perguntou: mas o que mudou em mim? O que ficou? O que foi plantado no meu coração que vai durar mais do que essa noite? Não estou condenando a adoração emocional. Não estou dizendo que lágrimas e comoção são sempre falsas. Estou dizendo que quando a experiência emocional se torna o objetivo em si mesma, quando as pessoas voltam a esses ambientes não para encontrar a Deus, mas para sentir aquilo de novo, algo foi invertido. A alma assumiu o lugar do espírito. O apóstolo João nos adverte em 1 João capítulo 4 e versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Provar os espíritos, examinar, discernir. Não aceitar toda a experiência emocional intensa como sendo necessariamente de Deus. E esse discernimento começa dentro de você. Começa quando você aprende a conhecer a diferença entre o que sua alma produz e o que seu espírito recebe, porque a alma pode imitar experiências espirituais com uma fidelidade assombrosa. Ela pode criar choro, pode criar alegria, pode criar sensações de leveza e libertação que parecem exatamente com o que a Bíblia descreve como obra do Espírito Santo. E é aqui que mora o engano mais refinado, porque ninguém vai questionar uma experiência que parece tão real, tão intensa, tão genuína. Quem vai dizer a uma pessoa que está chorando de joelhos que aquilo pode não ser de Deus? Quem vai ter coragem de examinar o fruto de uma experiência que comoveu tantas pessoas? A resposta está no fruto. Jesus ensinou isso com clareza em Mateus capítulo 7 e versículo 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Uma experiência verdadeiramente espiritual, gerada pelo Espírito Santo, produz frutos que permanecem. Produz humildade, produz amor ao próximo, produz fidelidade à palavra, produz uma vida que muda concretamente na direção de Cristo. Uma experiência gerada apenas pela alma, por mais intensa que seja, não produz esses frutos duradouros. Pode produzir entusiasmo temporário, pode gerar uma energia que dura alguns dias ou semanas, mas logo a vida volta ao que era antes e a pessoa volta atrás de nova emoção.
num ciclo que nunca termina e que nunca transforma de verdade. Esse ciclo é doloroso. E muitas pessoas que você conhece, talvez você mesmo em algum momento, já viveram nele. A busca pela próxima experiência, pelo próximo culto que emocione, pelo próximo pregador que faça sentir algo. E no fundo, uma sede que não se apaga. Uma insatisfação que persiste, porque a alma, quando alimentada apenas por si mesma, nunca se satisfaz. Somente o Espírito, quando alimentado pelo Espírito de Deus através da sua palavra, encontra repouso verdadeiro. Jesus disse em João, capítulo 6, e versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. As palavras de Cristo são Espírito e vida. Elas alimentam o Espírito, não apenas a alma. Por isso, a leitura meditativa da Escritura, aquela que não é apressada, aquela que não busca apenas informação, mas transformação, é um dos maiores atos espirituais que um crente pode praticar, porque ela fala diretamente ao Espírito. Ela atravessa o filtro das emoções e das opiniões e deposita a semente da verdade de Deus no lugar mais profundo do ser humano. Salmo 119 e versículo 105 declara: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra ilumina, não apenas o intelecto, não apenas as emoções. Ela ilumina o caminho do Espírito, mostrando onde pisar, onde não pisar, o que é de Deus e o que é ilusão da alma. Quando você entende isso, muda a forma como você se aproxima da Bíblia. Ela deixa de ser um livro de histórias edificantes ou de versículos para postar nas redes sociais. Ela se torna o alimento essencial do seu espírito, tão necessário quanto o pão é necessário para o corpo. E assim como o corpo definha sem alimento, o espírito definha sem a palavra. Cuide do seu espírito, alimente-o. Proteja-o da invasão de experiências que apenas satisfazem a alma sem edificar o espírito. Aprenda a discernir, aprenda a examinar, aprenda a perguntar não apenas o que senti, mas o que mudou. Porque é na mudança duradoura, no fruto que permanece, que encontramos a marca verdadeira da obra do Espírito Santo. Chegamos agora a um ponto que talvez seja o mais prático e o mais urgente de toda essa pregação. Porque até aqui falamos sobre o que é a alma, o que é o espírito, como eles se diferem e quais os perigos de confundi-los. Mas agora precisamos responder a uma pergunta que com certeza está no coração de muitos que estão nos acompanhando. Como eu, na prática, cultivo o meu espírito e aprendo a viver a partir dele? Essa é a questão que transforma o conhecimento teológico em vida real. Porque não basta saber que existe diferença entre alma e espírito. É preciso aprender a viver essa diferença no cotidiano, nos relacionamentos, nas decisões, na oração, no silêncio e no ruído da vida. A primeira e mais fundamental prática é o que poderíamos chamar de silêncio cultivado. Em Salmo 46 e versículo 10, Deus mesmo fala: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, parem. Silenciem, não apenas a boca, mas a alma. Porque a alma é barulhenta por natureza. Ela pensa, ela planeja, ela preocupa, ela relembra, ela antecipa. Ela raramente para. E enquanto a alma não para, o espírito não consegue ouvir com clareza a voz de Deus. É como tentar escutar um sussurro em meio a uma multidão em alvoroço. A voz está lá. Deus está falando. Mas o ruído interno da alma impede que o espírito perceba com nitidez o que o Senhor diz. Por isso, os grandes homens e mulheres de fé ao longo da história sempre cultivaram o silêncio. Não o silêncio vazio, não a meditação que esvazia a mente, mas o silêncio cheio de expectativa, aquele em que a alma é disciplinada a se calar para que o espírito possa comungar com Deus em profundidade. A segunda prática é a meditação na palavra. Não a leitura rápida, não o devocional de 2 minutos antes de começar o dia, mas aquela leitura lenta, aquela em que você pega um versículo, uma passagem, e a deixa pousar sobre o seu espírito como a chuva pousa sobre a terra seca. Em Josué capítulo 1 e versículo 8, Deus instrui:
Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Meditar dia e noite. Isso não é exagero. É um convite a uma postura de vida em que a palavra de Deus é o pano de fundo constante de tudo o que você pensa, de tudo o que você sente, de tudo o que você decide. É deixar que a palavra forme os seus reflexos espirituais, para que quando a vida pressionar, o que sair de dentro de você seja a verdade de Deus e não apenas o impulso da alma ferida. A terceira prática é o exame interior honesto. O salmista, como já mencionamos, pedia a Deus que o sondasse. Esse é um hábito espiritual precioso e raro nos dias de hoje. Antes de tomar uma decisão importante, antes de agir por impulso emocional, antes de afirmar que Deus lhe disse algo, parar e perguntar honestamente: isso vem do meu espírito ou da minha alma? Isso é a voz de Deus ou é o que eu quero ouvir? Essa honestidade interior é dolorosa às vezes, porque descobrir que aquilo que chamávamos de direção divina era, na verdade, desejo humano, não é confortável, mas é libertador. É essa honestidade que nos impede de usar o nome de Deus para justificar nossas próprias escolhas e nos mantém no caminho da verdade mesmo quando ela é difícil. A quarta prática é a comunhão com outros crentes maduros. Provérbios capítulo 20 e versículo 18 diz: os planos se firmam pelo conselho, e com sábias direções se faz a guerra. Há uma sabedoria que nasce da comunidade. Há um discernimento que o espírito de uma pessoa sozinha não alcança, mas que o Espírito de Deus revela através da comunhão entre crentes. Não estou falando de depender da opinião alheia para cada passo que você dá. Estou falando daquela relação preciosa com irmãos e irmãs, na fé que têm maturidade espiritual, que conhecem a palavra, que caminham com Deus há anos e que podem ajudar você a examinar aquilo que está sentindo e percebendo espiritualmente. Porque um dos enganos mais comuns da alma é o isolamento espiritual. A alma que não tem quem a examine tende a se confirmar em seus próprios erros. Ela cria um mundo interior onde seus julgamentos são sempre certos, suas percepções são sempre precisas, suas impressões são sempre de Deus. E esse é um lugar muito perigoso para se viver. A quinta prática é a entrega contínua. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo escreve: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar o corpo, a alma, o espírito, tudo o que somos como sacrifício vivo diante de Deus. Essa entrega não é um ato único feito no dia da conversão. É uma prática diária, por vezes hourly, uma escolha constante de colocar a alma sob a autoridade do Espírito e o Espírito sob a autoridade do Espírito Santo. É dizer a Deus todas as manhãs: Senhor, não é a minha alma que vai guiar este dia. É o teu Espírito, através do meu espírito renovado, que vai dirigir cada passo. Quando você vive assim, algo começa a mudar. A paz que Paulo descreve, aquela que ultrapassa todo entendimento, começa a se tornar uma realidade constante e não apenas uma experiência ocasional. Você para de ser arrastado pelas marés das emoções e começa a navegar com o vento do Espírito, estável, confiante e arraigado em Deus, de uma forma que as circunstâncias externas não conseguem abalar. Essa é a vida que a distinção entre alma e espírito torna possível. Não uma vida perfeita, não uma vida sem dor ou sem luta, mas uma vida profunda, uma vida que tem raízes que chegam até a rocha eterna, uma vida em que mesmo nos momentos mais difíceis, há algo lá dentro no espírito que sabe que Deus está no controle e que Ele é fiel. Que mensagem preciosa percorremos juntos hoje. A diferença entre alma e espírito não é um detalhe teológico menor. É uma verdade que, quando compreendida e vivida, transforma o caminhar do crente de dentro para fora. Que o Senhor grave em cada coração tudo o que foi falado aqui e que o seu Espírito conduza cada um de nós a uma vida mais profunda, mais estável e mais verdadeira em Cristo. Se esta mensagem tocou o seu coração, aproveite e conheça o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, disponível no link do primeiro comentário fixado. Ele pode ser o próximo passo que você precisa.
Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu like, comente o que ficou no seu coração e continue assistindo aos próximos vídeos que já aparecem na tela. Deus abençoe você.